E aí eu resolvi falar disso agora porque, primeiro que está no ar, segundo porque eu vi um filme ontem que eu fiquei bastante impressionado, assim, não porque seja grandioso, assim, no sentido, sabe, assim, de algo espetacular, etc. e tal, mas justamente porque ele é delicado, ele é uma medida interessante num momento em que tudo é muito gritado, tudo é muito é, espetacular, É, muito efeito especial, não sei o quê. Então, é. e esse filme, assim, ele é muito interessante do ponto de vista da narrativa e do ponto de vista também da fotografia, porque eu acredito que o cinema, ele, a parte, o fato de que, evidentemente, o que mais me interessa é a imagem, mas eu acho Hum, que no cinema a imagem não é mais importante. Eu acho que no cinema, o mais importante é a narrativa. Eu acho que se eu prefiro ver um filme com uma imagem mais ou menos, mas com uma boa história, do que o contrário, porque um uhum. filme com uma imagem estranha e que tem uma boa história, tudo bem. Agora, um filme que tem uma imagem muito legal, mas uma história fraca, ele não sobrevive. É isso que eu acho, né? Então, eu acho Concordo que plenamente. eu. Então, pensando nisso, justamente eu fui ver esse filme que chama-se Vidas Passadas, com direção dessa Celine Song, que é o primeiro longa dela, não é o primeiro filme, mas o primeiro longa, ela já trabalhou em séries e tal. E fotografia desse Xavier Kirchner, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito impressionado com o filme, porque o filme ele tem um tom intimista, delicado, e, assim, é, na verdade ele é uma história de amor, mas uma coisa que transcende um pouco essa a coisa da relação, né? Porque ele é um pouco quase como se fosse uma fábula sobre o amor, né? De duas crianças que se conhecem e depois se separam, depois se encontram, tal. Mas o jeito que ele é narrado é muito interessante. E a fotografia faz parte dessa narrativa, assim, bastante importante e integrante de- dessa história, né? Então, eu até coloquei no e-mail que eu mandei essa imagem aqui, porque isso aqui é uma das imagens do filme que eu acho interessante. O filme, o cinema ele tem a possibilidade de desenvolver no tempo, né, dentro de uma mesma sequência, por exemplo, de diversos pontos de vista, diversas enquadramentos, uma coisa mais próxima, mais distante, e tal. E eu peguei aqui alguns exemplos que depois eu vou mostrar o trailer do filme para a gente comentar, mas de alguns momentos de imagem que são pouco usuais, assim. Então, vendo assim, algumas dessas imagens podem parecer banais, mas, por exemplo, você vê o cara chega no apartamento do hotel dele e abre essa janela e o que ilumina ele é só um contraluz da janela, né? Uhum. Então, essa imagem poderia ter sido feita com esse quarto todo iluminado, mas não interessa aquilo que está dentro do quarto mobiliário, a não ser como uma composição, digamos assim, que dá um certo tom para a cena, que ele não está num motel, mas que você sabe pela história que ele está chegando em Nova York e está chovendo muito. Então ele abre essa janela e quando ele abre essa janela, não só você vê aquilo que interessa, né? Que confirma, digamos assim, essa previsão que fez um amigo dele antes de ele viajar, Uhum. mas ele abre essa janela como se fosse uma tela de cinema também, sabe assim, a cortina que abre, assim, quer dizer, tem uma série na imagem, é uma imagem que ela parece, à primeira vista, muito simples,
mas ela, na verdade, é uma imagem muito pensada, muito trabalhada, não com o intuito de ser, como eu disse, espetacular, mas no intuito de servir a narrativa, com Uhum, uma poética visual que reforça a história, né? Aqui, por uhum, exemplo, é um outro momento, essa coisa muito utilizada em fotografia de pessoas, que é esse que chama bokeh, né? Que é até um termo moderno para você designar esse desfoque do fundo, né? Então, aqui é um momento que ele está esperando ela num parque, né? E ele se volta para vê-la. Então, até aqui, por exemplo, né, se você pensar nessa imagem, como ela construída, né, tem uma coisa de tonalidade, né? Todo o fundo é muito vívido, mas ele não. Ele está numa luz mais difusa, né? Ele está com uma roupa muito pouco expressiva, quer dizer assim, tem tudo a ver com o tom e com esse momento do personagem, né? Aqui é um momento importante, muito importante do filme, porque eles estão mais tarde conversando, lembrando dessa cena da infância, que é esse momento aqui, que é um momento muito significativo, porque nesse momento a vida deles vai se separar. E ela escolhe de fazer nesse caminho, eles iam para a escola juntos, tal, né? Cada um toma um caminho. Então essas pequenas coisas, que você, mas isso é banal. Na verdade, não é assim. Porque quando você começa a dar significado para a imagem começa a ter uma outra leitura, uma outra importância narrativa mesmo, que às vezes você, como disse, não percebe, né? Uma outra coisa que acontece no filme todo, assim, é que eles usam muito um primeiro plano com um reflexo, com alguma coisa, quer dizer, você enxergar os personagens através de alguma coisa. Você meio que também introduz essa questão que é tanto da fotografia quanto do cinema, né, do voyeur, né, de alguém que olha, mas ao mesmo tempo está olhando de um ponto de vista de um observador que está meio que espiando uma coisa ali que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, introduz também uma questão de realidade, né? Porque quando você vê um reflexo de uma coisa numa vitrine, uma coisa assim, você, de certa forma, você está inserindo outros elementos no contexto que não são exatamente aqueles só ali da pessoa, das pessoas que estão sendo retratadas, né? Isso aqui, uhum, por exemplo, é um outro momento, porque também eles se afastam e começam a retomar contato através das redes sociais e tal. E, e é curioso como, por exemplo, nas críticas algumas que eu vi sobre o filme, fala assim, é uma história de amor, que não sei o quê, é uma história que se desenvolve através das redes sociais. Quer dizer, eu acho que isso é um elemento absolutamente acessório. Esse filme poderia ter sido feito numa outra época com essa ideia, mesmo que não existisse nem internet, quer dizer, porque o centro da narrativa, a importância da narrativa, ela não está aí para mim, né? Então, por exemplo, vocês que fotografam, né? Quer dizer, você imagina que, pelo que a gente está vendo até agora, que dentro de um filme, um diretor de fotografia tem que ser capaz de lidar com situações as mais diversas. E não só isso, mas essas situações diversas, embora, por exemplo, você tenha aqui um ambiente que é exterior noite, né? Então, isso aqui é uma rua, ela tem que estar iluminada, você tem que estar enxergando as coisas que são importantes. O cara vai estar nesse restaurante aqui, nesse determinado uhum, contexto, mas elas têm que também ter uma coerência. Quer dizer, um filme não pode ter uma coisa que é super contrastada, outra que você tem que ter uma coerência narrativa, você tem que ter essa imagem, ela tem que ter uma ideia, um conceito, alguma coisa que permeia todo o filme.
Assim como, se a gente vai fazer um ensaio fotográfico, alguma coisa assim, deveria pensar também de que, por exemplo, quando faço uma matéria para uma revista, eu tenho uma ideia daquilo que eu estou fazendo, mas depois, quando eu vou editar, eu olho tudo e vou acertando cada imagem separadamente, mas depois, no contexto, eu faço uma harmonização entre essas imagens para que elas pareçam que fazem parte da mesma ideia, do mesmo conceito, né? Outra coisa também importante que nesse filme tem assim abundantemente para quem fotografa pessoas é a direção de ator, né? Assim, é impressionante assim o que ela consegue obter, assim, sabe, de expressão emotiva, né? Que eu acho que, na verdade, também vou falar um pouco mais depois sobre essa questão, mas por mais que as coisas sejam hoje automatizadas, por mais que, como eu vi agora há pouco, antes de começar essa aula, acabei de ler na Folha de São Paulo que o Google desenvolveu uma nova ferramenta de animação, né? Que produz vídeos assim surpreendentemente bons de qualidade, né? E a partir de simplesmente um texto, né? Texto para vídeos. Fala assim, eu quero um cara caminhando, aparece lá e é bom, a imagem é boa. Só que, mesmo que a gente possa hipotizar que um filme seja feito com atores virtuais, você tem que ter uma cabeça que saiba contar uma história porque senão não conecta. Entendeu? A técnica, ela por si só, ela é maravilhosa, vai sempre evoluir, mas ela não é aquilo que cria conexão com as pessoas, né? Por si. Então tem muitas cenas, aqui, por exemplo, jantar, uma cena exterior noite, ou fim de tarde e tal. E aqui, essa daqui é a imagem de abertura aqui tanto do filme quanto do trailer, né? E eu vou mostrar então um pouco o trailer para vocês, para que a gente possa avaliar. Vejam bem como essa imagem aqui ela é interessante, porque esse enquadramento é no mínimo curioso, né? Porque você tem uma cidade ao fundo que não é um ponto de vista nada maravilhoso, isso é Seul, na Coreia, né? Que não define uma cidade pelos seus pontos mais importantes, não é uma imagem particularmente bonita, se fosse de qualquer lugar, né? Tem um enquadramento meio estranho, e ainda por cima tem esse monte de fio na frente, né? Então, para mim, quer dizer, essa imagem ela sugere assim uma ideia de complexidade, assim, né? De anonimato, de algo que não é atrativo, como muitas cidades grandes hoje do mundo não são atrativas, não são belas, não são nem todo lugar no mundo é o Rio de Janeiro que você olha e fala, ó, que maravilha. Então aqui você tem essa imagem que deixa eu agora passar para o player aqui para a gente poder então ver o trailer. Eu vou rodar o trailer aqui para vocês verem. Inyeon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? Haesung! 와, 너다. 와, 와, 진짜 와닿아. 와. Not really sure how to feel about it. Some in the way you move,
makes me feel like I can't 좋다. live without you. Yeah. 그냥 Away. I want 너랑 you to 얘기하는 거? stay. The guy flew 13 hours to be here. I'm not gonna tell you that you can't see him or something. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았더니 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까? 너는 나를 왜 찾았어? 한 번 더 보고 싶었어. If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyan between them. Want you to stay. Want you to stay. Bom, então, isso aqui é o trailer, né? Vou dar uma olhadinha só rapidamente. Então, começa com essa música, né? É, aí você vê a imagem da menina, né? E logo depois o contraplano, que é ele olhando para ela, né? Então, essa coisa do cinema também é muito importante, né? Porque você tem. Ela está no plano mais alto, né? Então, você tem a câmera com. Chama plongée contra plongée, né? Quer dizer, plongée é mergulhar em francês. Então, você, câmera que olha para baixo, depois você tem o contra plongée para cima. Então, o ponto de vista da câmera nesse momento aqui, ele é super importante, a angulação. Então a câmera aqui está no lugar, teoricamente, onde ele deveria estar, e ela está olhando para lá, e ele está olhando para cima, né? Aí os dois se separam. E seguem o caminho. É interessante essa ideia, né, do caminho, né, que a gente são coisas que mexem muito com uma percepção que a gente já tem do espaço, do tempo, né, da memória, do sentimento e tal. É, e aí, bom, aqui é um diálogo. Agora, por exemplo, aqui, né, quando a luz no cinema é uma coisa fundamental, né? Então, quando você ilumina uma cena como essa, a luz de vela, a luz que deveria estar presente na cena é uma luz que sugere que venha dessa vela que está aqui, que não é essa luz que está iluminando a cena, porque seria impossível, quase impossível. Seria hoje com um filme de alta sensibilidade, mas aí granula tal. Você tem que construir essa luz, né? Aqui, ó, essa aqui é a cena que eu falei que ele chega em Nova York, abre o. E aí tem um plano mais próximo do rosto dele, que pega só essa luz que ilumina o rosto. Então, é interessante o uso da luz aqui, né? Porque muitas vezes, se vocês notarem nos filmes que a gente vê assim mais comerciais, é tudo muito iluminado, tipo novela, né? Novela tá tudo iluminado, assim, o quarto inteiro, a sala inteira, tal, né? E aqui você tem a luz da janela, então você percebe a luz ajuda a colocar o ator dentro daquela circunstância, não só espacial, mas também dramática, certo? Porque aqui você tem um. É claro que uma cena como essa, ela sugere por si só uma certa dramaticidade que seria diferente se o quarto tivesse todo iluminado, evidentemente, entendeu? Porque aqui você só vê ele e essa questão, e aí corta para o rosto dele. Bom, aí tem as cenas de cidade, que também é uma coisa mais corrente e tal, mas de qualquer maneira, veja bem, até aqui, ó, você tem sempre uma luz que ela nunca é, mesmo aqui, por exemplo, que tem grandes contrastes, né, com a luz do sol, você não sente isso como uma coisa de tão forte, porque as sombras são atenuadas. Aí, isso aqui deles quando são pequenos, tal, eu gosto muito desse corte na montagem. O trailer ele meio que conta a história do filme resumida, né? Assim, ele sugere a história do filme, mas eu gosto muito desse corte aqui dele, menino, né?
para ele, homem, chegando em Nova York. Então, quer dizer, mas tudo isso não é casual, né? É uma construção. Como eu estou trazendo aqui essa ideia de que numa narrativa, qualquer coisa que você vai fazer tem uma construção. E muitas vezes a imagem singular, ela não é necessariamente sempre, nem tem que ser espetacular, mas ela tem que colaborar no contexto para contar a história, né? Então, aqui eles estão andando na rua, ela com o marido e tal. Aqui, por exemplo, essa cena noturna de cama, que a gente já viu assim 1 milhão de vezes em 1 milhão de filmes, nesse caso, ela opta por usar uma luz que com uma fotografia subexposta, vocês estão vendo que não mostra muito detalhe, mas porque não precisa. Basta que você perceba lá que tem duas pessoas e que está escuro e que é de noite e que eles estão na cama. Então, acho que esse tipo de solução, que é muito simples, que é muito imediata, né? É uma solução interessante, eu acho, assim, dentro da, porque, veja bem, aí tem uma questão também de estética, né? Tem uma questão daquilo que eu estava falando, de você escolher um caminho conceitual para a imagem, né? E aqui fica bem claro no filme que ele tem esse caminho, né? Então, aqui, ó, tudo parece muito natural, né? Agora, essa naturalidade, entre aspas, ela não é uma coisa imediata ou que acontece do nada. Aqui, por exemplo, ó, veja bem, ela escolhe o enquadramento através de uma janela, como se você estivesse ali passando num corredor de uma escola e visse essa classe aqui, né? Das crianças ali e tal. Então, aí tem o detalhe dos dois ali desenhando e corta aqui para um outro momento da vida. Essa daqui é a cena que ele a vê e corta imediatamente para ela chegando, né? Isso aqui é uma coisa muito do cinema também, que é quando você está estabelecendo a relação entre dois personagens, você dá uma referência, por exemplo, dele aqui de costas, né? Com ela chegando. Quer dizer, ele olhou, aí ela chega e você sabe que está indo na direção dele. Isso aqui é uma parte do começo do filme, onde os dois estão brincando nesse parque aqui, crianças, depois, quando se encontram depois. Essa cena aqui, ó, ela é longa no filme, de diálogo, né? E ela escolhe, a diretora, né, de fazer num lugar, veja bem, tem dois personagens aqui, mas é tudo cinza, é muito neutro, né? Assim como numa cena mais para o fim do filme, quando eles estão mais adiante, eu não sei se tem aqui no trailer, deixa eu ver. Aqui, ó. Também tem um diálogo muito longo na frente de uma coisa que é muito neutra. Então, isso não é casual, né? Isso faz com que você elimine qualquer distração que tenha na cena, você se concentra nos atores, porque eles estão no centro da tela e num fundo completamente neutro, né? Então, voltando aqui para aquele momento, né? Agora, veja bem, a gente vai passando rápido assim, mas de quantas locações, né? Quantos lugares, quantas situações de luz são necessárias para que você faça um filme como esse, né? Que nem é um filme que tenha assim, uma quantidade excepcional de locações, né? Mas você tem que manter esse tom o tempo todo. Então, aqui, por exemplo, eles estão nesse barco ali, tem um tempo completamente nublado, não sei se ela planejou assim, porque às vezes você, por exemplo, quer filmar com um determinado tempo e aquele tempo não aparece. Depende da tua produção, você vai ter que optar por cancelar ou usar aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, ficou famoso no dos filmes do Stanley Kubrick, que é aquele Barry Lyndon, que é uma coisa histórica, tal, né? Tem um determinado momento, na cena externa, que tinha centenas de figurantes e ele queria uma luz de fim de tarde específica. Ele ficou, acho que, semanas
com, assim, chegava todo mundo, centenas de pessoas vestidas, maquiadas, com roupa da época, não sei o que, não sei o que lá. Chegava lá, ele olhava e falava, não, hoje não vou filmar. E, para o desespero dos produtores, isso aconteceu durante semanas, até que ele achou que estava no momento certo, com a luz certa, né? Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer isso. Esse é um filme muito, como eu posso dizer assim, delicado e sem grandes. O que eu acho uma coisa interessante nele é que ele parece muito despretensioso, mas ele é muito profundo, muito bem construído, né? Essa aquela cena que eu mostrei antes. Ó, então você primeiro vê eles entrando no filme, você vê eles entrando no vagão, daí você vê de um vagão para o outro, aí você vê eles que se encontram. E um detalhe das mãos, né? Essas pequenas coisas vão acrescentando significado para tudo, né? Aqui já mudamos completamente a luz, essa é uma cena no restaurante, onde tem essa questão dos olhares, ó, você vê como é, assim, importante, né, o olhar, né? Quer dizer, o olhar, ele conta muita coisa, né? E eu acho que, justamente, desculpe aqui, deixa eu só desligar o negócio, que senão fica incomodado. Ele conta muito, né? Muito na expressão do personagem. Isso é uma coisa que a gente. Ó, aqui, por exemplo, você tem essa cena onde os dois estão muito pequenos, né? Assim, mas é uma cena bonita com o quadro, né? Como, aí corta para cá, para um outro momento. São todas coisas que a gente pode usar no momento de construir uma narrativa, né? Que é a cidade. O que eu acho interessante também é que a gente, quem gosta de cinema, como eu, já vi assim milhões de vezes assim cenas de Nova York, evidentemente, né? Tem os filmes do Woody Allen, outros filmes, né? Tantos filmes, centenas, milhares de filmes já foram feitos em Nova York. E você tem coisas recorrentes, tipo a ponte do Brooklyn vista de um certo ponto de vista, quer dizer, aquela coisa toda da cidade, o perfil, o skyline, tá? Ela mostra Nova York de um modo muito diferente. E não é diferente porque justamente isso quer dizer que é espetacular, mas é diferente porque faz parte de um modo de contar, né? Bom, aqui são coisas mais simples, mas todas elas concorrem para um certo resultado. Por exemplo, até o enquadramento dessa câmera aqui, ó. Pensa bem, essa câmera está quase no teto do metrô. Não é uma coisa muito normal, né? E assim é o filme todo. Vocês vão ver que tem. Porém, sem que isso vire um maneirismo. Porque às vezes a pessoa assim, vai fazer um certo tipo de filme, de trabalho, e aí começa assim, não, vamos fazer tudo assim. Aí começa a virar uma espécie de vício, uma espécie de coisa que você começa a ficar chato, porque o que eu acho é o seguinte, a fotografia, ela, no cinema, ela tem que ser instrumento. E instrumento bem realizado, bem feito, com qualidade e tudo mais, mas ela é instrumento de uma narrativa, né? Assim como na, na fotografia estática, a gente vai sentir mais força naquilo que tem um significado, não necessariamente naquilo que tecnicamente é perfeito. Essa é a questão. Só que tem que ser bem realizado tecnicamente para ter resultado, né? Bom, aqui tem outras cenas, acho que aqui não vale muito também, não tem muito mais a dizer do que aquilo que eu disse, mas olha que bonito assim. Tem aqui no trailer não tem em nenhum momento, mas tem quando ele chega em Nova York que está chovendo, porque essa chuva tem um sentido no filme, né? Tem muitas imagens de você ver a cidade refletida na água que cai no chão, assim, é muito bonito, é meio impressionista, assim. Mas mesmo ali, você percebe que é algo que
tem um sentido num determinado momento, mas não vira uma recorrência no filme inteiro, né? Por isso que eu acho que ele tem uma força. Ó, aqui, por exemplo, essa visão de Nova York não é muito comum, porque, em geral, as pessoas estão mais para lá, mais embaixo da ponte, que é mais espetacular, né? Uhum. Eh, enfim, vidas passadas. Não sou muito de dar notícia de filme que está começando. Mas esse filme acabou de entrar em cartaz, pelo menos aqui em São Paulo, né? E eu acho que é um filme que vale muito a pena ver. Ele é candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o que para mim significa pouco ou nada, porque se você pensar, por exemplo, para mim o Oscar é um instrumento de propaganda da indústria cinematográfica americana, né? Porque se você pensar, por exemplo, Stanley Kubrick jamais ganhou um Oscar, que são os maiores cineastas da história, o Truffaut nunca ganhou um Oscar, o, o Fellini ganhou dois, né? Mas não é que seja muito comum que os grandes filmes, assim como qualidade cinematográfica, narrativa, etc., etc., ganhem Oscar. Eles estão mudando um pouco, talvez, porque até eu acho que a indústria cinematográfica ela mudou muito de perfil, né? Abriu muito espaço para novos realizadores com o advento aí do streaming, né? Onde muita gente pode Uhum. experimentar e aparecer sem ter que ter budgets de centenas de milhões de dólares que estão sempre na mão dos mesmos grandes diretores. Então, isso é muito legal. Eu vou, assim, recordando aqui essa história da narrativa, eu dei uma aula, uns 2 dias atrás, ou três, onde eu citei um filme que também é um ganhador de Oscar, que é esse filme de 1957, Noite de Cabiria, do Fellini. O filme tem 76 anos, né? 67 anos, né? E, e desse ponto de vista também narrativo, ele é verdadeiramente espetacular, assim, porque aqui, por exemplo, é uma história de uma prostituta, né? Onde não tem nenhuma cena de sexo, assim, nem sugerida, mas é o drama pessoal dessa mulher que é sozinha no mundo, que se apaixona, né? E sempre se dá mal, porque acaba sempre encontrando uns cafajestes, uns caras que se aproveitam. E aqui, nesse caso, ela está jogada aqui na beira desse lago, né? Que tem um despenhadeiro, assim. Isso também tem uma função narrativa no filme, porque no começo do filme ela é abandonada por um cara que joga ela no rio, mas assim, no mesmo nível, né? Aqui ela já conheceu um outro cara que contou uma história, que se apaixonou, etc., e que falou: não, vamos viver juntos, vamos vender tudo que a gente tem, nós vamos construir uma coisa. Ela vende tudo que ela tem numa pequena casa na periferia, com todo o dinheiro que ela, na vida inteira, conseguiu botar no banco, ela traz esse dinheiro numa bolsa. E aí esse cara fala, bom, então vamos passear, e chega na beira desse desfiladeiro aí com o lago lá embaixo. Quer dizer, é a mesma situação, é a água, né? E a bolsa, só que a altura é muito maior, né? Então tem todo um significado narrativo, além de ser uma paisagem, né? Uhum. E aí ela, quando ela percebe que o cara levou ela lá para matá-la, né? E ficar com o dinheiro dela, ela joga a bolsa e fala assim: leva, mas me joga, me mata, né? Assim, porque ela estava tão desesperada, né? Então, esse é um momento assim, extremamente dramático, né? Essa sequência final do filme. Ela se levanta e aqui ela caiu no chão e acabou tão emocionada que dormiu ali e acordou de noite. Então você vê aqui o lago à noite, né? Você vê a luz assim que ilumina ela, levanta e sai caminhando através dessa floresta, que também é uma imagem, né? A floresta de noite, nessa coisa toda assim, bastante que, de certa forma, reflete um estado de espírito, né? Como em muitos filmes, né? A paisagem, ela é um retrato daquilo que está acontecendo com o personagem, né? E quando ela chega na estrada,
de repente ela começa a caminhar nesse estado de espírito e vem um bando de jovens que estão tocando violão, alguns com a namorada, com moto, lambreta, tal, não sei o quê, e começam a rodeá-la, né? Porque ela estava sozinha ali, né? E ela, nesse momento que ela está trágico, né, chorando, ela começa a ver essa vida pulsando ao redor dela, né, e consegue até sorrir, né? E tem essa lágrima assim que cai aqui no canto do rosto, lembra um pouco a história do clown, né? Quer dizer, o palhaço, né? Uhum. Desfazendo a maquiagem. Então tem todo uma, como é que eu posso dizer, representação que, no caso, ela ganhou por esse filme, em 1958, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, porque é absolutamente impressionante a atuação dela. Tudo, ela traz no rosto assim um algo que não poderia ser descrito em palavras, mas que você sente toda a estrutura, né, do personagem no rosto dela. E aí o filme vai acabar com um fade out que vai tornando tudo escuro. E no cinema, mas aqui eu não consegui captar isso nessas imagens aqui, mas no cinema, quando a luz quando ele vai ficando tudo escuro, você só vê dois brilhos na tela, assim, que são os olhos dela, que é como se fosse uma pequena constelação, assim, sabe, no Uhum. escuro da noite, assim. Então, é uma coisa tão bonita, assim, né, como representação narrativa, assim, quer dizer, o drama da vida, né, enfim, não é à toa que o Fellini é um dos grandes artistas, é um dos mais importantes diretores da história do cinema, né? E aí, o que eu acho, o que eu estou querendo trazer aqui um pouquinho também é essa questão de que você, mesmo na fotografia, o que o cinema pode ensinar com isso, né, é o propósito, né? É a ideia que um trabalho traz e que, mesmo que não seja visível, ele está contido naquele trabalho, né? Nessa aula que eu dei, também vou trazer aqui mais um detalhe, que é uma entrevista com o Sugimoto, que é um grande fotógrafo, importantíssimo, eh, falando do trabalho dele durante uma exposição que acabou de acabar, né, em Londres, né? E aquele I trabalho. never go out with my camera searching for something to hunt. Photography is hunting. But in my case, I always wait till I get my own vision. I have my vision first in my brain, and then make it happen in the actual world. And then as an evidence, I photograph to confirm my vision. One night, I questioned myself, what if I expose the entire movie? And the answer comes to me as a vision, just a white light, just coming out from this rectangular screens and brilliantly shining. I'm almost blinding myself. This is like a kind of religious feeling, something like in French, sacre, like a pure, holy, simple kind of spiritual source of the energy. Então, Sugimoto, ele tem dois trabalhos que são muito famosos, duas séries que são muito famosas, às quais ele dedicou assim décadas de trabalho, né? E uma delas é essa sobre os horizontes marinhos, com outro momento também já falei, e a outra é essa dos cinemas, que tem a ver com a coisa que a gente está falando agora de cinema, né? Porque ele uma vez ele pensou no seguinte: e se eu expuser um filme inteiro numa fotografia?
ele começou a fazer isso. Ele ia para os cinemas, né, com uma câmera que pode fechar o diafragma até um. Essas câmeras que são câmeras de estúdio, você consegue diafragmas 64, 128, quer dizer, diafragmas ultra fechados. Para quê? Com o filme de baixa sensibilidade, você pode deixar a câmera com o diafragma aberto, que é o caso que ele fazia, entendeu? 1h30, 2 horas. E ele projetava o filme e deixava a câmera registrando. Então, o que que acontece? Ali tem um filme, mas na imagem, é uma tela branca, cuja luz ilumina todo o cinema. Então, ele fotografou em cinemas lindíssimos, assim, Art Deco, tal, assim. Então, tem um pouco da história do cinema, tem um pouco da história do filme contado numa fotografia de uma maneira muito conceitual, porque, na verdade, toda aquela luz, né, que emana do filme, ela não é mais uma imagem, ela é um vazio, né? Então, tem aí também uma metáfora, se você quiser, até da própria existência e tudo mais. Então, você fala assim, esse trabalho ele tem uma força intrínseca que vem da imagem final, mas também vem de uma ideia que está contida no trabalho, né? Aliás, eu, dentro queria dar um toque para vocês aqui, do canal do YouTube da Photoweb Academy, tem vários, entre os temas que tem lá, né? Tem algumas gravações que eu fiz sobre cinema, né? Falando de os mais recentes sobre o Asteroid City, que é um filme muito interessante, né? Do ano passado, sobre Oppenheimer e a Barbie, que também estão concorrendo ao Oscar, né? Falando da fotografia dos dois. Paris, Texas, para mim, é um dos filmes mais interessantes que eu já vi até hoje. Eu acho um filme assim, absolutamente maravilhoso, que, do ponto de vista da fotografia, é muito particular, muito interessante. E então tem toda uma série de comentários em cima da fotografia do Paris, Texas, dessa narrativa, né? E entre esses vídeos que eu fiz, tem um vídeo que eu fiz com esse cara que está aqui do meu lado, que é o Carlos Hebert, que o Carlos Hebert ele foi o fotógrafo do Bandido da Luz Vermelha, que é um filme brasileiro muito importante dos anos 50, né? Um filme que tem mais de 50 anos, e que foi feito de uma maneira tão revolucionária quanto artesanal, quanto artística. É um filme, quem não viu, vale a pena ver, porque é um preto e branco maravilhoso, assim, filmado de um jeito muito louco. Eles, às vezes, iluminavam as cenas noturnas com uma lanterna. Um negócio assim. E o Weber, ele é professor, além de ser diretor da Associação Brasileira de Cinematógrafos, né? Ele dá muitos cursos e nesse momento, eu estou com ele num workshop que ele deu no fim de semana, do qual eu estava participando, uns 3 anos atrás, e eu gravei um pedacinho assim dessa entrevista nossa para trazer aqui para vocês. Escuta aí, o que você diria, por exemplo, para os mais jovens, talvez possam estar vendo isso e que se interessam por imagem, que estão querendo aprender? Porque o acesso, né? Uma época era muito difícil você ter uma câmera fotográfica, todo mundo tem um celular no bolso, tem uma coisa que produz imagem. O que você sugere para quem quer se Eu aperfeiçoar? acho que essa facilidade em relação ao equipamento, ao acesso ao equipamento, o uso do equipamento, mostra, né, que você não tem na ferramenta o mais importante da atividade, né? Porque as ferramentas estão sempre mudando, tem sempre uma câmera mais nova que a outra, uma que é mais sensível, que tem mais pixels. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o fato de você ter acesso ao equipamento deveria ser um estímulo para você refletir mais sobre a imagem enquanto linguagem, enquanto representação, né, do real, representação das ideias, representação de sentimento, de tudo, né? Então, eu acho que é muito mais importante hoje, em vez de você estudar técnica, você estudar a linguagem
e o mecanismo, inclusive, anterior à linguagem, que é a percepção e a cognição da imagem, né? Como é que funciona a visão, né? De que forma os equipamentos vêm imitando, né? Emulando a visão humana. Eu acho que isso é mais importante do que a técnica. A técnica, na realidade, você aprende em um dia. Você entrega uma câmera para uma pessoa, fica do lado dela e fotografa aí, vamos ver. Você, em um dia, 12 horas que você fica com a pessoa ali, ela vai pegar a técnica, né? Não vai assimilar tudo, mas ela vai pegar, né? Então, ela vai, com 12 horas de acompanhamento, ela vai poder sair fotografando com uma qualidade razoável, né? Enquanto que a linguagem e a percepção, você educar o seu olho para conseguir, frente a qualquer assunto, a qualquer espaço, a qualquer tempo, tirar alguma coisa expressiva dali, né? É um processo muito mais complexo, né? Porque você precisa ter insumos de várias outras áreas, você precisa conhecer a história da arte, estética, matemática, né? Você tem uma necessidade de formação de muitas áreas, né? Então, eu acho que deveria investir nisso. Então é isso, um pouco aquilo que eu estava falando antes, né? Que por acaso eu acabei vendo agora, até depois que eu tinha colocado essa fala do Weber aqui, que essas novidades, né, na construção da imagem em movimento, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa para produzir imagem é ter repertório, é ter conhecimento daquilo que é a linguagem. Quer dizer, você, para fazer cinema, para fazer fotografia, você tem que conhecer a história da imagem fotográfica, né? Você tem que conhecer. Aliás, essa entrevista dele é muito interessante, não é muito longa, dá uns 13 minutos, mas é, é muito legal, porque eu acho que certas pessoas, o que elas podem trazer para a gente mais importante é um pensamento que faz com que a gente também alargue a nossa visão das coisas, né? Então, eu acho que, assim como ele diz assim, a técnica é menos importante, ele é um super técnico. Se você vê um workshop dele, você fica assustado até de ver como é que o cara conhece profundamente a técnica, mas isso não é o fundamental para ele, né? Então, o que acontece? Desde que eu também comecei aqui a falar sobre fotografia, a minha questão é muito mais ligada com a imagem, porque também sou uma pessoa, sou bastante técnico, né, no meu trabalho, até por causa da minha formação, né, que vim de uma área técnica, mas eu acho que a técnica ela tem que estar a serviço de uma ideia. Assim, né, como no cinema a fotografia está a serviço de uma narrativa, na fotografia a nossa técnica tem que estar ali para contar alguma coisa, para trazer, para gerar uma emoção, né? E eu acho que, por exemplo, assim como no cinema, a fotografia é uma comunicação de seres humanos para outros seres humanos que transmite sentimentos e emoções reais. Por que esse filme que eu mostrei no começo, ele é um filme importante para mim, interessante? Porque ele trabalha com a emoção humana. Ele é um filme que toca você. Só se você for um troglodita mesmo, você ver esse filme e não achar nada, entendeu? Porque ele lida com coisas que são sentimentos básicos. Isso é muito interessante, né? Então, só que a fotografia hoje, né, com essas novas tecnologias, ela está se tornando muito mais fluida, né? Até nessa entrevista do Eber, eu falo com ele, bom, hoje em dia toda câmera fotográfica faz vídeo também. E como é que faz? Existe uma sobreposição desses campos, né, de produção de imagem que hoje são acessíveis através do digital. Você passa de um para o outro. Você tem um celular, um computador, você está lidando com um repertório de possibilidades de elaboração visual enorme, que agora se
complementa com a questão da inteligência artificial que está entrando de uma maneira avassaladora na vida da gente, né? Então, a fotografia nesse ano aqui, de 2024, vai ter os seus limites expandidos de uma maneira assustadora. Agora, você conhecer tudo isso vai te fazer um bom fotógrafo? Ou vai fazer de você um criador de imagem importante? Porque, na verdade, na medida em que todos esses instrumentos se tornam acessíveis para todos, isso é legal no sentido de uma democratização da imagem, etc. Mas, por outro lado, se você não é ali o diretor daquilo, as imagens são, a sua vai ser igual do outro, e que vai ser igual do outro, que vai ser do outro. Porque, na verdade, o que que acontece com a inteligência artificial, que não pode esquecer? Chama-se imagem generativa, porque ela nasce de uma massa de dados gigantesca que é elaborada para criar uma imagem. Não existe uma imagem de inteligência artificial que é criada do nada, né? Não existe e essa é a grande diferença com a fotografia, né? A fotografia, ela parte da realidade, necessariamente, porque fazer fotografia você precisa ter um objeto que capta uma determinada luz que emana de um outro objeto, né? E que vai ser registrado num sensor. Pode ser filme, pode ser um sensor digital, pode ser o que for, mas é isso que é a fotografia. A inteligência artificial, ela junta um monte de imagens, é como se fosse uma espécie de colagem, né? E produz uma imagem nova a partir disso. É uma possibilidade legal? Claro, você pode fotografar uma pessoa amanhã e botar ela num... Falar, onde é que você quer estar? Entendeu? Quer estar sei lá, no Egito? Aí você faz lá uma luz no estúdio que parece uma coisa mais, assim, uma luz natural e cria uma imagem do Egito com inteligência artificial em 1 minuto, entendeu? Você precisa viajar sem sair da frente do seu computador. Estou falando uma bobagem, mas é assim. Agora, esses instrumentos, se eles estão na mão de alguém que tem uma cultura de imagem, eles vão produzir alguma coisa diferenciada. Se eles estão na mão de uma pessoa que não sabe o que é fotografia, cinema, pintura, vão ser uma coisa completamente idiota. Quer dizer, e a imagem, a linguagem visual, ela se desenvolveu através dos milênios, desde que o homem começou lá a desenhar nas cavernas, etc. Entendeu? Então, o que que eu vejo hoje? Eu vejo que a gente precisa entender que tem alguma coisa acontecendo que vai acelerar muito todos os processos de produção. E se você for atrás só disso, você vai passar o teu tempo inteiro só vendo coisa nova, porque cada dia acontece uma coisa. O que que isso daí vai trazer para você? Essa é a questão. Como é que isso vai incrementar, melhorar e ajudar a sua produção de imagem? É, não é tudo, né? Então, eu, por exemplo, tive uma formação muito assimétrica, né? Eu vim da engenharia física e aí virei fotógrafo e tive que, de alguma forma, durante muito tempo, complementar meu aprendizado, digamos assim, numa área mais daquilo que é a expressão através da imagem, da arte, de uma série de outras coisas que contribuem para você criar uma imagem, né? Porque, na verdade, imagem, pensa bem na ideia da imagem, imaginação, imaginar. Imaginar é uma coisa de criar uma imagem na sua cabeça. Mas essa imagem que você cria na sua cabeça, como disse uma vez o grande Ansel Adams, ela tem a ver com os filmes que você viu, com os livros que você leu, com as pessoas que você amou, entendeu? Quer dizer, é todo um conjunto de coisas que. E aí, como é que você realiza aquilo? Se é inteligência artificial, se é fotografia, importa menos do que a, a, a essência daquilo que está sendo
expresso, né? Eh, então, eu acho que hoje a gente tem que se perguntar, o que que você sabe, o que que você precisaria ainda aprender, aperfeiçoar daquilo que talvez te falte. E a outra coisa é que hoje o tempo parece que é sempre menor, né? Então, quanto tempo você tem para estudar, para praticar aquilo que você precisa? E eu passei o ano passado todo assim, pensando nessa questão, né, com o advento aí da inteligência artificial, e pensando como é que a gente se posiciona com relação a isso, e cheguei à conclusão que esse é um momento muito importante e propício, assim como a inteligência artificial te obriga a conceituar a fotografia, para você poder entender melhor o que que é a fotografia, porque você tem que chegar numa hora e falar, bom, então eu sou fotógrafo, como é que eu vou me posicionar com relação a isso, né? E que ela em si não vai trazer a qualidade, digamos assim, de conhecimento que você precisa para se expressar como produtor de imagem, entendeu? Então, só que você não pode ignorar esta nova possibilidade. Então, o que eu fiz foi criar um projeto que eu chamei de Reset, que a ideia desse projeto é de atualizar, complementar e relançar a fotografia de cada um na era da inteligência artificial. Eu parti disso como uma experiência pessoal, quer dizer, eu acho que então eu coloquei dentro desse projeto uma série de coisas que começa, por exemplo, com uma mentoria. Por quê? Porque eu, dentro de todos os cursos, workshops e tudo que eu já dei e fiz até hoje, a coisa que mais funcionou, que mais é importante, que mais dá resultado para as pessoas é a mentoria. Por quê? Porque eu trabalho junto com a pessoa. A mentoria não é um curso. A mentoria é uma análise que eu faço do processo individual de cada um, orientando esse processo para que ele seja mais frutífero, para que a pessoa vá trabalhar em cima daquilo que vai realmente dar resultados para ela, daquilo que é mais individual, daquilo que mais a representa, identifica e diferencia daquilo que tudo que está em volta da gente, entendeu? Então, o meu trabalho na mentoria é trabalhar lado a lado com cada uma das pessoas para ajudar a ver o seu trabalho de uma maneira com um olhar externo, né? E dar uma orientação mais clara. Isso pode poupar muito tempo e dar resultados muito mais rápidos e de um processo que às vezes pode demorar anos, né? Da pessoa ali vai para cá, vai para lá. Só que a mentoria é algo muito individual. Então, resolvi que, junto com isso, eu gostaria de trazer um conhecimento de inteligência artificial, que é diferenciado por quê? Porque tem um amigo na Itália que está acabou de lançar uma revista de inteligência artificial. Como ele tem uma relação com o Brasil, ele queria também ter uma edição brasileira. E aí nós nos colocamos de acordo que eu vou fazer, então, a tradução dessa revista. Por quê? Porque, primeiro, para mim, interessa ter uma fonte de informação que seja qualificada, em profundidade, que eu não precise ficar que nem louco lendo 1000 matérias por dia, porque toda semana tem uma newsletter que fala de todas as últimas evoluções. E aí a revista, que é trimestral, ela traz uma coisa muito aprofundada de uso das ferramentas, como é que funciona, como é que você pode fazer assim. Então, resolve o problema de você estar atualizado, e atualizado não, sei lá, com uma matéria de jornal, mas de alguém que experimentou e está te contando como é que funciona o negócio, para você poder entender se vale a pena se aprofundar naquilo ou não, né? Então, você pode ficar tranquilo sabendo que você vai estar atualizado, mas isso é o que vai daqui para frente, né?
Então, entrando no projeto, você tem uma assinatura por um mês da revista e depois 60% de desconto nas outras edições sucessivas. Eu coloquei também, para dar suporte a quem está entrando nesse projeto, 2 cursos que eu considero fundamentais. O primeiro é a linguagem do olhar, que é um curso de base, o curso mais, onde eu coloquei, acho que tudo que, durante os meus quase 50 anos de experiência, eu acho que um fotógrafo precisa saber. E eu acho que, a partir dessa estrutura do curso da linguagem do olhar, você pode, seguramente, digamos assim, ter uma visão da fotografia muito abrangente, muita clareza para que você possa escolher aquilo que interessa a partir daqui como informação para você ou não. Porque o problema hoje da gente não é ter informação. O problema da gente é ter informação de qualidade. O problema da gente hoje é ter consciência crítica para poder escolher de todo o lixo que está em volta da gente, porque é muita porcaria, aquilo que vale a pena. Entendeu? E para você saber isso, você precisa da base, você precisa saber aquelas coisas que são como se fosse uma bússola para você andar num território, entendeu? E isso daí são os princípios da linguagem fotográfica, os grandes fotógrafos, eh, qual é o pensamento fotográfico, né? Então, depois eu fiz um workshop que virou curso, que chama-se o Fotógrafo Autor, que é mais focado digamos assim, de você lidar com o teu potencial criativo. Quer dizer, é um projeto muito experimental, né? Assim como a linguagem do olhar também, a cada capítulo você tem que postar uma foto, não é uma coisa só de você ficar ouvindo, mas você ouve e aplica, ouve e aplica. Então, e nesse aplicar, você vai postar dentro de uma comunidade que tem no Facebook, tem dezenas de outras pessoas que fizeram o mesmo exercício. Então, você se confronta com os outros. Quer dizer, tem toda uma ideia, né, de que isso seja não só teórico, mas que seja prático, que seja experimental, né? Ainda dentro desse pacote, estou colocando um acesso, uma assinatura anual para o Clube Photoweb, onde vocês vão encontrar dezenas de vídeos, não só esses que estão no YouTube, mas muitos que não estão no YouTube, entrevistas com grandes fotógrafos brasileiros, tipo Cristiano Mascaro, Miguel Rio Branco, o Evandro Teixeira, vários desses que já tiveram exposições no IMS, etc., que você não encontra essa informação em lugar nenhum, porque ela é exclusiva do Clube Photoweb, da Photoweb Academy, né? Então, o projeto, a proposta aqui do Reset tem essa mentoria de 4 semanas, né? Que você entrando, você já preenche o formulário, manda para mim, que nós marcamos, então, uma entrevista onde eu vou dar esse start inicial no seu trabalho, e durante 4 semanas nós vamos fazer um acompanhamento com o grupo da mentoria, né? Que é muito interessante, porque primeiro você começa com uma orientação personalizada, depois você vai trazendo dentro do grupo, apresentando o seu trabalho e nós vamos comentando. Então, você vai ver o trabalho dos outros, os outros vão ver o seu trabalho. E essa sinergia é muito produtiva, né? Pois o acesso por um ano aos 2 cursos, a linguagem do olhar, o fotógrafo autor, a assinatura anual do Clube Photoweb, a revista iWay, e tudo isso, que deveria custar 4.000 e quase R$ 200, eu estou oferecendo por R$ 2.000, que é menos que o preço de uma mentoria minha hoje, ou 12 de R$ 200. Quer dizer, um investimento que eu considero bastante interessante para quem quer, digamos assim, hoje se atualizar com a sua fotografia, quer dizer, assim, porque na verdade eu penso que tem 2 movimentos. Tem uma coisa que é uma coisa mais estrutural, que é mais pertence a quase atemporal, digamos assim, que é esse conhecimento de base que eu estou dizendo, que eu acho que não muda muito. E a outra é você se integrar nesse processo que está em andamento hoje de uma maneira que você não precise perder tanto tempo.
que o ano passado, por exemplo, eu entrevistei vários desses personagens que estão trabalhando intensamente com inteligência artificial, né? E, sei lá, por exemplo, Júnior Luz falou, eu passo 14, 16 horas por dia só me informando e experimentando e produzindo. É assustador a quantidade de imagens que ele produz por dia, mas eu, para o meu processo, não é isso, eu não vou fazer isso, não me interessa fazer isso. Agora, me interessa saber o que está acontecendo, de uma maneira bastante, digamos assim, que seja produzida de profissionais para profissionais, porque senão também precisa para ficar ali na superfície, só, saiu isso, saiu aquilo, também não tem muito interesse, né? Então, o, quem tiver interesse no projeto pode já, através desse link, se inscrever. E nós estamos começando em poucos dias, quer dizer, essa oferta vai durar bem poucos dias. E até porque é algo que eu resolvi fazer, porque eu acho que nesse momento existe uma urgência, entendeu? A partir do ano passado, porque esse ano a coisa vai absolutamente disparar. Então, eh, o que pode ser interessante, mas toda essa quantidade de informação ela gera também uma grande confusão. E o que eu acho o que me interessa, e como eu disse, né, fiz em primeira pessoa, porque o primeiro interessado sou eu nesse processo, eu tenho interesse em ter uma fonte de informação de qualidade sobre inteligência artificial, mas não quero enlouquecer atrás de notícia o dia inteiro, todo dia, entendeu? Então, eu quero estar mais focado naquilo que é o meu processo, a minha fotografia, a minha relação com a produção de imagem e tal, e, e trazer, continuar trazendo aqui, né, uma atualização, mas também uma profundidade no olhar a imagem de uma outra maneira, né? Então é isso. Acho que não sei se foi um pouco longa essa conversa aqui. Eu costumo falo demais, mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode falar que eu tô por aqui, estou Não, ouvindo. foi ótimo. Não foi longa, não. Foi muito legal. Muito boa. Tudo bom. Se eu puder dar uma contribuição para a questão da narrativa e da Diga. fotografia e da luz, só lembrando do Janos na lista de Schindler, quando Hum, ele fotografa o Schindler, sempre que o Schindler está sendo mostrado, especialmente no começo do filme, tem sempre uma luz, não é difusa, mas é uma luz que ele está metade na sombra, metade na luz clara, e isso demonstra a ambiguidade dele, ao mesmo tempo que ele quer salvar os judeus, ele também é um alemão interessado no dinheiro e tal. Enquanto que o coronel lá, o nazista principal, que está no campo de concentração, a luz nele é sempre muito clara, muito branca, muito clara mesmo, o que denota que ele é o mal. O mal não tem dubiedade, não tem luzes e sombras ao mesmo tempo. O mal é cristalino nele. Isso é um exemplo bem interessante do que você falou no começo da sua explicação em relação à luz e à narrativa e o quanto um personagem pode ser. A gente pode não perceber isso claramente quando a gente está vendo o filme, mas depois a gente, né, lê sobre o assunto e se debruça sobre isso e acaba descobrindo qual foi a grande sacada do Janos de filmar o Schindler sempre de uma maneira dúbia, sempre com luz e sombra, e o coronel nazista lá de uma maneira muito clara, muito limpa. Então, acho que é uma contribuição aí também de mais um filme que tem uma fotografia espetacular, né? exatamente. Na verdade, Cadu, também tem um negócio seguinte: quando você conhece o instrumento, né, você trabalha com
conceitualmente de uma outra maneira, construindo as coisas de uma outra maneira. Então, por exemplo, esse negócio da luz, né, a nossa percepção da luz, ela é uma percepção que, assim, inconscientemente, a gente percebe uma iluminação que vem de cima, com uma certa sombra, tal, como uma coisa natural. Se Uhum. você pensar, por exemplo, os filmes de terror, etc., assim, quando muitas vezes utilizam uma luz que vem de baixo. De baixo, é. Por quê? Primeiro, que não é natural. Segundo, porque Uhum. uma luz que viria de embaixo, dentro de uma concepção cristã do mundo, seria uma luz que vem do inferno, uma luz que vem assim, de baixo para cima, entendeu? Então, por Ah, e a exemplo, velha brincadeira de colocar a lanterna embaixo do queixo, né, para assustar as crianças, né? isso, exatamente, exatamente, porque fica É, esquisito, muda suas feições, né? E no claro. caso, por exemplo, de você trabalhar, por exemplo, com a emoção, né? Essa sequência final, por exemplo, da Noite de Cabir, eu acho muito interessante, porque como você pega um personagem nesse estado de espírito que ela está, né? Se destruída, né? Querendo morrer e tal, de repente você coloca ela no meio de uma festa, entendeu? Então você confronta essa profunda Uhum. tristeza com uma alegria leve. Então esse negócio acentua a carga dramática, né, daquela É situação, né? personagem. É a mesma coisa, por exemplo, que outra coisa que também os filmes de terror usam muito é o seguinte: é você pegar uma coisa que normalmente é uma imagem que para você é uma imagem alegre, de vida, tal, né? Pega uma criança ou uma boneca, né? Ou um palhaço, e transforma isso num assassino. Uhum. Essa é uma dupla violência, né? Porque se você vê um cara feio, brutal, matando alguém, isso é quase esperado. Agora, você vê uma criancinha ou uma Uhum. boneca, entendeu? Ou um palhaço matando alguém, isso é muito mais chocante. Isso cala É, fundo, porque vai contra uma coisa que está quase que estabelecida como arquétipo dentro da gente, né? Então, e por isso que a imagem é interessante, né? A imagem é interessante porque se a gente entende, por exemplo, para iluminar, né? Para a fotografia, uma das coisas para mim sempre foram fundamentais foi o domínio da luz, né? Agora, para você aprender a iluminar, você tem que observar a pintura, entendeu? Porque a pintura passou séculos estudando a claro. iluminação. Então, e o cinema, né? E outras, digamos assim, possibilidades criativas dentro da área da imagem que se utilizam da luz também. Então, artistas. Então, eu acho que é um aprendizado constante, é uma coisa constante, mas aquilo que eu dizia, eu acho que hoje, quer dizer, é quase uma coisa óbvia, né? Mas você não pode, por exemplo, pensar em ser escritor, você nunca leu os clássicos, você não pode pensar em ser um músico se você nunca estudou música, quer dizer, não existe essa coisa assim da coisa que vem do nada, né? É. Então, e essa ideia aqui do projeto do Reset é justamente essa de a gente poder criar um ambiente para trazer junto pessoas que estejam interessadas em evoluir na fotografia. Essa que é a proposta no momento. Por isso estou fazendo essa proposta, que eu mesmo digo que acho que é quase exagerada, porque eu estou dando muita coisa assim, porque eu quero trazer as pessoas juntas, que eu estou fazendo porque me interessa que quem se sensibilize com isso esteja junto para que a gente possa começar também um período de troca né, de experiências e tudo mais. Então Lógico. é isso. Agradeço a presença de vocês aqui nessa sexta-feira, às 2 da tarde aí. Um prazer tê-los aqui. E quem tiver interesse no projeto pode ter acesso ou através do Instagram, que lá tem, ou através do site
da Photoweb Academy, que você tem uma página explicando em detalhes essa proposta. Então, espero encontrar com vocês lá ou na sequência aí das nossas ações, tá? Beleza, Roberto, muito obrigado. Obrigado a vocês todos e um abraço, então, até a próxima. Um abraço, até, valeu.